Boa noite, minha Paraíba, frente a frente, a partir de agora, pela sua TV Arapuã. Esta segunda-feira, você sempre acompanhando aqui as entrevistas e os debates aqui no Frente a Frente. No programa de hoje, o nosso convidado é o governador da Paraíba, João Azevedo, que nesta segunda-feira conduziu dois eventos. Um pela manhã, de caráter administrativo, onde ele lançou e anunciou um programa chamado Paraíba 2025-2026, apontando aí investimentos na casa dos 11,5 bilhões de reais em novas obras e ações aqui para o nosso estado. O governador vai falar de onde é que ele está arranjando esse dinheiro para fazer ainda novas obras aqui na Paraíba. E à tarde, num almoço, num evento político do PSB, reuniu lideranças políticas da base governista, mais de 150 prefeitos aí para fazer ali, além de um debate sobre a unidade da base governista, destacar ali as candidaturas dessas lideranças para 2026. Será que a gente pode chamar esse evento de hoje como um pré-lançamento da pré-candidatura do governador João Azevedo ao Senado da República, ou não é bem assim? Vamos saber de tudo isso e muito mais a partir de agora. Frente a Frente começa agora. Governador João Azevedo, muito boa noite. Segunda-feira bem lotada, bem cheia a agenda. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente para fechar essa segunda. Boa noite a você, Luiz. Boa noite principalmente a quem nos assiste. Na verdade, nós tivemos duas segunda-feiras extremamente importantes para a gestão e para a Paraíba. Na última segunda-feira, dia 6, nós tivemos a oportunidade de apresentar à Paraíba uma prestação de contas daquilo que aconteceu em 2024, das conquistas, vitórias que nós tivemos em 2024, apresentar o que nós chamamos de Paraíba Hoje, onde, através de uma apresentação que o secretário Deusdedito Queiroga fez, nós apresentamos os 5,3 bilhões de reais que estão em execução em obras nesse momento na Paraíba. Para não confundir com o de hoje. Para não confundir com o de hoje. É o que está em execução. Exatamente. São obras que estão em andamento, contratos em execução. E, logicamente, dentro desse conjunto de 5,3 bilhões de reais, 4,7 bilhões com recursos próprios do Estado. Isso foi o passado e o presente. E hoje, nessa segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de apresentar à Paraíba o que nós chamamos de Projeto Paraíba 25-26. Um volume de investimentos extremamente importante em diversas áreas, não só de obras, mas de políticas públicas, dentro daquilo que a gente acha que é importante continuar fazendo, programas que ampliamos, programas novos que nós lançamos, obras novas. Ou seja, tudo que foi apresentado hoje é novo. Tudo que foi apresentado hoje são coisas que irão começar e algumas que terão continuidade. O maior exemplo disso é que nós expandimos o programa Tá na Mesa para todos os municípios da Paraíba. Atualmente são 147 municípios, mais alguns municípios que têm restaurantes populares, em torno de 10, e nós ampliamos agora para todos os municípios da Paraíba e também para os municípios de Campina Grande e João Pessoa. Nós vamos abrir 4 unidades em bairros periféricos aqui da cidade de João Pessoa e na cidade de Campina Grande, que nós detectamos que são bairros que têm bolsões de pobreza que precisa ter um olhar diferenciado por parte do governo. Então, são programas que já existem, mas que tivemos essa possibilidade de ampliação. Só num programa como esse, são 82 milhões de reais a mais do que já nós investimos para manter o programa funcionando. Então, assim, são ações que, eu não tenho dúvida nenhuma, vão na direção daquilo que a população espera, de uma gestão que seja eficiente, mas que tenha esse olhar para a execução de obras e de políticas públicas de inclusão. Então foi um grande dia, eu diria, para a Paraíba. Governador, agora, antes de falar especificamente em algumas dessas obras e ações, o senhor citou algumas aí, mas como um bom matemático, inclusive, para a gente entender, porque muita gente fica acompanhando esses números e talvez ou se perca ou talvez não acredite
em função do montante e dos valores que são anunciados. A Assembleia aprovou para o orçamento da Paraíba 21 bilhões de reais em receita para o ano de 2025 e, de repente, veio um pacote para 2025 e 2026 de 11 bilhões de reais. Se você fazer a conta para pagar a folha de pessoal, o custeio da máquina e outras coisas, mas assim, não tem dinheiro para tudo isso, né? Como é que cabe um anúncio desse no tamanho do próprio orçamento do Estado para ser crível do ponto de vista financeiro e orçamentário? Como é que o senhor explica esses números? Bom, na verdade, o orçamento previsto para esse ano, o orçamento global do Estado, ele passa de 21 bilhões de reais. E o que nós anunciamos para 2025 e 2026 são 11,5 bilhões de reais. Seria 6 e 6. Claro, aproximadamente 6 bilhões de investimentos. Isso é uma parte do orçamento de 21 bilhões. Porque além de tudo que nós anunciamos hoje como novas ações, as ações que já acontecem, elas continuarão acontecendo. Eu dei exemplos muito claros porque, inclusive dentro do próprio governo, os secretários, eles demonstraram uma certa ansiedade, imaginando que se não tivesse no anúncio de hoje, então não estaria a política contemplada? E claro que não, e eu tive que explicar isso para todo mundo da equipe. Por exemplo, a cultura. A cultura tem toda uma programação já estabelecida que a gente vem executando desde o ano passado. Então, a cultura esse ano deve investir cerca de 80 milhões de reais. Esses 80 milhões estão nesse anúncio de hoje? Não, porque são coisas que já são corriqueiras dentro do Estado. O programa Opera Paraíba foi anunciado hoje? Não, claro que não. O programa Opera Paraíba ele continuará sendo executado e executando cirurgias durante todo o ano de 2025. Isso é o que consumirá esse restante do orçamento. Desses recursos anunciados hoje de 11,5 bilhões de reais, você tem cerca de 2 bilhões e tantos que vem do governo federal. Vem do governo federal através do PAC, já foi anunciado algumas obras dentro do PAC, e do OGU, que é o Orçamento Geral da União, através de emendas e de transferências da União. Eu citei, inclusive, exemplos de algumas emendas que foram colocadas pelos deputados federais. O deputado Aguinaldo Ribeiro colocou 70 milhões para construção de estradas vicinais. O deputado Hugo Mota colocou 55 milhões para pavimentação em paralelo em vários municípios. Ou seja, essas emendas, elas se somam a esse conjunto. Além disso, você tem a receita própria do Estado, é uma receita que está crescendo, graças a Deus, em função da própria economia do Estado, que tem demonstrado uma pujança muito grande. A receita cresceu, a capacidade de realizarmos operações de créditos, vários investimentos desses, programas como o Procase, programas como o Sertão Vivo, programas como a segunda etapa do projeto Cooperar, isso são operações de crédito junto a bancos. Banco Mundial, o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, as ações que nós vamos fazer no sistema de BRS aqui de João Pessoa, 260 milhões. Isso são com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento. Ou seja, o que nós estamos dizendo à Paraíba é que ninguém se preocupe, porque esses recursos estão todos garantidos com fontes definidas e como será feito. Nós somos um governo que, desde 2019, temos implantado um conjunto de ações. Quando eu cheguei ao governo do Estado, o volume de investimentos, na rubrica investimentos, girava em torno de 450, 500 milhões de reais por ano. Esse ano, agora de 2024, nós fechamos 2 bilhões 350 milhões de reais na rubrica investimento. 4 vezes mais. 4 vezes mais da rubrica investimento. Isso tudo fruto desse esforço todo. Aumento de receita, redução de despesa e operações que nós pudemos fazer, que tivemos condições de fazer, porque fizemos uma gestão fiscal que transformou o Estado numa gestão considerada pelo 4º ano consecutivo letra A do Tesouro Nacional. E tudo isso é um conjunto de fatores que permite que a gente tenha esse volume tão grande de investimento. Então, o povo da Paraíba pode ficar tranquilo que isso é real. Por incrível que pareça, isto é real. Nós vamos executar e lançar todas as obras, todos os editais, e alguns já começarão a ser implantados de imediato. Nós vamos fazer
com que ações... Nós lançamos uma ação hoje que, para mim, primeiro feita com muita alegria, porque nós estamos indo na direção de combater, por exemplo, a evasão escolar. A gente sabe que, infelizmente, muitos adolescentes não conseguem ir para a escola porque o pai muitas vezes não tem o dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Então nós decidimos que vamos, através de um programa chamado Passe Livre, fornecer a passagem para todos os estudantes do 9º ano, do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, dessas regiões metropolitanas, onde você tem um sistema de transporte que precisa... Então, passe livre garantido para o ensino médio aqui na Paraíba. A partir do 9º ano, inclusive. E o ensino médio. Quando é que começa a funcionar efetivamente? Qual é o dia que o estudante pode dizer, olha, e qual vai ser a dinâmica disso, governador? A partir de março ele vai poder começar a usar. Por quê? Porque as matrículas terminam em fevereiro, nós precisamos ter o cadastro para sentar junto com as empresas de ônibus, estabelecer essa rotina que nós vamos implementar. É claro que tem algumas exigências que nós vamos fazer para que os alunos tenham direito a isso. Por exemplo, a questão da frequência. O aluno tem que comprovar, e essa frequência vai ser comprovada para que ele tenha a renovação do crédito a cada mês. Porque o que nós queremos é diminuir a evasão escolar com incentivo da participação na escola, do aluno estar frequentando a escola, assistindo aula. Então, é uma das exigências que nós vamos fazer. Mas é um programa que em março já estará funcionando. Um programa que em março já vai começar a beneficiar mais de 40 mil estudantes. Você está investindo quanto para garantir isso? Do ponto de vista 89 milhões de reais. 89 milhões de reais por ano para que a gente possa ter os alunos todos dentro da escola. É isso que nós queremos. E tudo. Então, dessa lista toda de obras e ações, talvez a de caráter mais imediato é essa. Porque as outras você não vai conseguir nem concluí-las do ponto de vista pelo prazo. É isso, não entregá-las. Não, na verdade, a grande maioria, ela termina até 2026, a grande maioria. É claro que você tem obras aí que podem passar. Quais são as maiores obras de valores e de tamanho mesmo, governador, dessa lista de hoje? Você falou no Centro de Convenções de Sertão, em Patos, claro. Mas quais são as obras? São obras como a segunda etapa da adutora do Curimataú, uma obra de 350 milhões. Essa, efetivamente, ela deve ficar num ritmo, logicamente, muito acelerado, mas talvez não termine em 2026, ela conclua no início de 2027. Mas a grande maioria das obras anunciadas serão obras que terão condições, sim, de serem executadas dentro desse período do nosso governo. Até porque muitas das políticas públicas que nós vamos implementar, elas começarão a funcionar. O Tá na Mesa é um exemplo claro disso. Há algumas coisas, como o museu que nós vamos fazer de todas as etnias, nossa, aqui no Casarão dos Azulejos, são ações que rapidamente nós vamos implementá-las. Então, a partir de agora, eu disse inclusive isso na minha fala hoje pela manhã, a partir de agora eu tenho um sistema com cada obra individualmente, com cada secretário responsável, com os prazos que nós vamos ter que cumprir e com as etapas que nós vamos ter que vencer para concluir aquelas obras e ações. Então, tudo isso será monitorado e eu vou cobrar. Vou cobrar muito. Eu já faço isso naturalmente, normalmente, com todos os secretários, eles sabem disso, mas nós vamos ter que acelerar e colocar o pé no acelerador um pouquinho mais. Governador, agora, eu quero falar sobre uma categoria, a categoria do funcionalismo público, que certamente acompanha esses anúncios, vê essa margem de investimento e deve ficar se perguntando, certamente, olha, com tanto dinheiro assim, né? E nós, servidores públicos? Como é que o senhor responde diante de uma pergunta, e nós, servidores públicos, governador, em relação a esse valor, do ponto de vista do equilíbrio fiscal do governo, essa margem de investimento para reajuste salarial aos servidores? Eu respondo com muita tranquilidade. Os servidores sabem muito bem que desde que nós entramos no governo, nós temos, primeiro, mantido uma relação de muito respeito. Segundo, nós temos implementado avanços extraordinários. Quando eu cheguei no Estado, existia um sistema, por exemplo, de agentes penitenciários. Nós criamos um plano de cargo, carreira e remuneração, nós criamos a Polícia Penal, fizemos concurso para a Polícia Penal, hoje eles têm um plano de carreira, de cargo e remuneração. Os professores, há 20 anos, que reivindicavam um plano de cargos, carreira e remuneração. E nós aprovamos esse plano e estamos implementando.
A realização de concursos na Paraíba virou uma rotina. Nós estamos fazendo concurso para diversas áreas e vamos continuar fazendo concurso. A famigerada Bolsa da Segurança que foi criada com o intuito de não recolher os encargos sociais sobre esse valor da Bolsa, mas que gerava uma distorção terrível. Na aposentadoria. Na aposentadoria, quem ia para a reforma, imagine que um coronel perdia cerca de 30%, 35% do seu salário quando ia para a reforma. E nós estamos incorporando, agora em janeiro, nós vamos incorporar mais uma parcela que chega já a 80% de incorporação da Bolsa. Só falta uma parcela que está prevista para janeiro de 2026 e definitivamente você tem essa Bolsa incorporada. Da mesma forma, os professores. Todos os professores tinham uma Bolsa que quando se aposentavam não levava essa Bolsa. E nós estamos incorporando. O fisco também tinha uma Bolsa que quando se aposentava não levava. Nós estamos incorporando também. Logicamente, isso são medidas que têm um custo e têm um custo alto. Além disso, nós estamos, a partir de agora, de janeiro, implementando uma coisa que, para mim, é uma justiça que está sendo feita, porque parte dos funcionários recebiam um ticket de alimentação. E esse ticket de alimentação, um era R$300, outro era 350, outro era 400, outro era 500, outro 600. E aí nós decidimos implementar numa regra que atende a todos os servidores que ganham até R$10.500, mais ou menos, que eles receberão, dessa vez, o Vale Alimentação de R$600, unificando para todo mundo, que nós já implementamos para quem já recebia R$300, R$400, todo mundo já recebe 600. E a partir agora de janeiro, todo mundo que atende a esta faixa receberá R$600. Aí você imagina, Luiz, que um cidadão que trabalha no Estado e que recebe um salário mínimo, ele recebe R$1.500. Hoje, 1.418 o salário mínimo, agora já foi atualizado para 1.500 e pouco. Ele vai ter um aumento de remuneração de 40%. R$600. R$600 em dinheiro. Da menor faixa até 10 mil. Claro. Ele vai receber, inclusive, em dinheiro, em pecúnia, no salário dele. Não é mais um cartão que ele é obrigado a comprar no supermercado tal ou tal. Ele vai receber em dinheiro. Esse dinheiro ele pode fazer o que ele quiser. Até pagar a conta. Claro. Ele vai receber com o objetivo, evidentemente, de ajudá-lo no processo de alimentação. Mas ele pode usar para fazer o que ele quiser, porque ele vai receber como pecúnia dentro do próprio contra-cheque. Imagine, para quem ganha um salário mínimo é 40% de aumento de remuneração, para quem ganha 2 salários mínimos é 20 e poucos por cento, para quem ganha 3 salários mínimos chega a 17%, para quem ganha até 4 salários mínimos chega a 11%. Ô governador, esse benefício que o senhor está garantindo aí já é uma pergunta também objetiva, ele já encerra o debate ou substitui o debate para esse ano de reajuste linear para o servidor? Não. Inclusive, o senhor, não sei se o senhor anunciou isso hoje, fez uma fala sobre isso, mas ou a equipe econômica do governo, a seu comando, está estudando ainda a possibilidade de um reajuste para servidor? Desde que nós entramos em 2019, por exemplo, nós temos um compromisso com todo o magistério, pagar o piso nacional. Certo. E o valor aplicado do reajuste não era só na cabeça da tabela, como era antigamente, que se aplicava só no nível 1, na letra A, no nível 1, para atender. E o restante da tabela toda não era corrigida. Hoje, nós aplicamos o percentual de aumento em toda a tabela. Então, cresce tudo. E com a implantação, evidentemente, do PCCR, hoje, eu disse isso na minha fala hoje, os professores fiquem tranquilos, porque perceberão um valor que é o piso nacional e alguns níveis, com certeza, até acima do piso nacional. Então, é uma certeza que nós damos a todos os servidores. Além de tudo isso que eu estou dizendo e citando aqui, a equipe está fazendo um estudo de um aumento linear. É preciso entender também uma outra coisa. A legislação nossa, ela nos impõe limites. Você não pode gastar com a folha mais do que o que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo que o Estado tenha disponibilidade financeira, você não pode dar um aumento maior
de que quando você atinge determinado patamar, 49% da receita, com folha. Aquilo existe um limite prudencial, que é 90% desse valor, que quando você atinge, você não pode sequer criar um cargo novo, porque a lei estabelece isso. Então, nós temos que cuidar e tratar a folha com essa responsabilidade. Primeiro, com os limites impostos pela lei e, segundo, com as categorias que precisam ter esse olhar que a gente tem. Especial. E principalmente com pessoas que têm um salário mais baixo. E é isso que nós estamos fazendo com esse auxílio alimentação, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser extremamente importante. E até para os professores, que a grande maioria vai receber esse benefício. Mas hoje, 13 de janeiro, o senhor não está descartando por completo ainda a possibilidade de fazer um anúncio de reajuste? Não, claro que não. As equipes estão estudando, nós vamos verificar se tem margem dentro desse limite, porque o financeiro com certeza nós teremos. Mas é preciso ter isso. Às vezes a gente não faz muita conta, mas, por exemplo, só essa questão do auxílio alimentação, isso vai impactar mais de 30 milhões de reais por mês na folha. É um valor considerável. Mas nós estamos fazendo porque nós assumimos isso e decidimos fazer por uma questão de justiça. Não cabe, evidentemente, você ter servidores de categorias com dois níveis de atendimento. Alguém que recebe um auxílio alimentação e outro servidor, não. Por quê? Que critério é esse? Então, nós estabelecemos um critério através de um decreto e esse valor já vai ser pago agora em janeiro. Policiais entram nesse retorno? Os policiais já recebem os R$600 do auxílio alimentação. Da base. Já. O senhor fez anúncio, dentro desse pacote 25, 26, teve anúncio de novos concursos públicos ou o concurso não entrou aí? Não, o concurso já está anunciado. Nós vamos ter concurso para professores, nós vamos ter concurso para a ESA, que nós vamos fazer concurso para a ESA. Nós vamos ter concursos e complementar os concursos que nós estamos fazendo. A terceira turma da Polícia Civil nós vamos chamar ainda nesse primeiro semestre. Muita gente perguntando. Nós vamos incorporar definitivamente os policiais militares e os bombeiros que estão nesse momento fazendo o curso, são mais 1.400. Nós estamos aumentando a nossa força de segurança em 2.800 profissionais. 2.800 profissionais novos que já estão dando, no caso da Polícia Civil, que nós já chamamos 1.000, que fizeram o curso, todos que foram aprovados nós nomeamos. Esses profissionais, através do seu trabalho, já demonstra uma eficiência muito maior. Os números já demonstram isso claramente. Então, é isso que nós queremos. A segurança pública da Paraíba vai muito bem, tem grandes números a apresentar, mas, como eu sempre digo, não tem política pública pronta e acabada que não precisa melhorar. E no caso específico da força de segurança, nós estamos investindo aí pelo menos de mais de 2.800. Eu não sei se minha produção tem aí as imagens da solenidade de hoje pela manhã, lá no Espaço Cultural, com esse anúncio aí das obras todas, né, dos 11,5 bilhões de reais. Tá aí, as imagens da solenidade de hoje, do Espaço Cultural. Essa é uma solenidade, um evento de governo, né, lançando o programa 25, 26, várias lideranças políticas, e também o prefeito Célio Lucena, entre outros deputados federais, estaduais, secretários de Estado. Agora eu quero lhe perguntar, governador, já para entrar aqui no nosso debate, tanto quanto do ponto de vista político. Na segunda-feira passada, foi o secretário Deusdedit Queiroga que fez a apresentação do balanço todo de 2024. Hoje foi o senhor que fez esse anúncio todo aí. Tem algum movimento estratégico aí nessa escolha de segunda ser Deusdedit, segunda agora ser o governador João Azevedo, para a gente começar a destrinchar aqui a política? Não, na verdade é a obviedade dos momentos. Quem poderia apresentar um relatório sobre as obras em andamento do Estado, se não o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, que é o doutor Deusdedit, que tem o controle e faz o acompanhamento de todos os órgãos que executam obras no Estado. Isso é uma obviedade. Por isso que Deusdedit fez a apresentação. Se fosse um anúncio de ações na área de saúde, com certeza seria o secretário Ari Reis. É natural. E não foi pensado de uma forma estratégica. Esse anúncio eu fiz e realmente aí tem uma importância da dimensão de um programa como esse e que, como foram anúncios em diversas áreas, você não poderia ter um único secretário que tivesse a condição de falar por todas as áreas.
Por isso que eu preferi eu mesmo fazer a apresentação. Eu acho que talvez o tempo que eu fiz isso durante muitos anos, essas apresentações, tenha me oferecido a condição de fazer uma apresentação o mais sucinta possível, sem cansar muito as pessoas, mesmo longa, porque o volume de investimento era grande e as áreas de atuação era grande, mas evidentemente que ficou para eu fazer por conta desse conjunto tão grande, esse leque tão grande de campos que nós atuamos e anunciamos hoje. Eu vou sair desse evento aí para pedir o vídeo, eu vou inclusive pedir que coloque com áudio também, o vídeo sobre o evento de hoje, aí pós essa solenidade, um almoço, né, no restaurante aqui em João Pessoa, no Sonho Doce. Então você fez ali um almoço com mais de 150 prefeitos e lideranças políticas também. Vou pedir esse vídeo para a gente rodar aqui, depois a gente volta. Eu quero lhe perguntar se isso foi uma resposta ao que está sendo chamado do churrasco da oposição, que foi feito no final do ano de 2024. Coloca aí, produção, coloca aí, Ednei, para a gente ver como é que foi aí o governador cumprimentando os prefeitos aqui da Paraíba. Olha aí, governador, esse vídeo é longo, inclusive, ele ainda tinha mais tempo aí, mas a gente, não, por causa da quantidade, inclusive, dos prefeitos, quando a gente começou o programa, estava em 151 prefeitos registrados ali pelo cerimonial, que passaram pelo Sonho Doce hoje nesse encontro. São várias perguntas, vou até mudar. A primeira pergunta é, esse encontro aí, esse movimento aí, foi e pode ser chamado de um pré-lançamento da sua pré-candidatura ao Senado da República, governador? Não, eu costumo dizer e repetir várias vezes que essa questão da pré-candidatura, daquilo que vai acontecer em 26, vai ser tratado um pouco mais na frente. Eu tenho certeza absoluta que o que nós fizemos hoje, o PSB promoveu esse almoço, foi no sentido de, primeiro, fazer uma grande recepção para os prefeitos novos que foram eleitos, fazer com que os prefeitos reeleitos, eles tenham essa leitura de que nós somos um governo municipalista, que nós fazemos gestão pública junto com as prefeituras. Não há forma de você chegar tão rapidamente para executar tantas obras e tantas ações se não for em parceria com os municípios. Por isso que só o ano passado nós fizemos 685 milhões de convênios com as prefeituras, e isso tudo vai continuar acontecendo. E essa foi a forma. Considerando que todos os prefeitos estavam aqui nesse grande evento de lançamento aí do Paraíba 25-26, nós convidamos os prefeitos para que eles pudessem participar com a gente, no sentido de confraternizar, de entender essa relação que deixou de ser uma relação pequena, que deixou de ser uma relação de picuinha e deixou na Paraíba essa demonstração clara de que política é isso. Política é unidade, política é voltar todos os esforços para o interesse público maior. Então é isso que nós estamos fazendo. Essa foi uma grande
uma grande celebração, para ser preciso, 152 prefeitos Já 152. estiveram, chegava aqui hoje e estavam mandando, o pessoal mandando a relação, porque foi publicada uma relação e prefeitos dizendo assim, meu nome não está na relação, eu estava lá, tal, etc. Mas são 152 prefeitos que foram lá nos abraçar e festejar conosco esse lançamento do programa. Mas, governador, o que cada prefeito, tá vendo as imagens aí, o que cada prefeita dessa que chegava ali para tirar uma foto, cumprimentar o governador, o que eles estavam dizendo ali? Eles estavam só dizendo boa tarde, governador, ou tinha ali um debate político também para 2026? Não, é evidente que teve conversa sobre 2026, eu seria aqui, não iria negar isso, evidentemente, mas não que você tenha feito nenhum tipo de discussão política mais aprofundada. Mas é claro que muita gente demonstrou apoio no sentido do projeto político futuro, não especificamente com relação a cargo que nós vamos colocar ou disputar em 26, mas no sentido de que estaremos juntos, porque é uma demonstração, com certeza, do respeito, do retorno do respeito que eu tenho por cada um deles, e isso foi muito espontâneo hoje, nesse almoço que nós tivemos. Mas você pode contar, você pode dizer que conta e pode contar com boa parte desses prefeitos e prefeitas que passaram aí numa eventual candidatura ao Senado? Sim, claro. Até porque aí também tinham prefeitos que se elegeram pela oposição. Tinham prefeitos aí que não foram eleitos, assim, considerados prefeitos da base, mas estavam aí e reafirmaram essa condição de podermos estar juntos em 2026. O que, logicamente, me deixa extremamente feliz, porque isso é o reconhecimento e a força do trabalho. Isso é o reconhecimento, é o retorno daquilo que nós estamos plantando. Quem colhe, evidentemente, a gente colhe hoje o fruto de tudo que a gente plantou na Paraíba. E eu fico feliz quando a gente pode dizer que hoje você tem 5,3 bilhões em obra e que anunciamos mais 11,5 bilhões em novas ações para o Estado. É claro que o retorno disso é fundamental e se baseia nessa força do trabalho. E aí me permite que isso gera várias perguntas em relação a esse tema específico. O primeiro deles, prefeitos que foram eleitos agora, que os seus antecessores tinham ali uma relação de dificuldade com o governo, mas eles estão em partidos da base do governo. Para ser mais claro, o prefeito Jackson Alvino, lá de Santa Rita, e a prefeita Corrinha, lá de Cajazeiras. O senhor, do ponto de vista político, os seus antecessores discutiam com o governo, com o João Azevedo, esse distanciamento, mas o senhor já conta e pode contar com avanço na conversa com esses prefeitos, Santa Rita e Cajazeiras, por exemplo? Se você fizer uma análise do que nós anunciamos hoje, você vai perceber que nós anunciamos ações nos 223 municípios. Esses municípios que você está citando têm ações e ações importantes que receberão do governo, ações que estaremos realizando dentro desses municípios. Eu sempre digo e repito, nós não fazemos nenhuma política pública nem obras específicas para beneficiar o prefeito especificamente. Independente da cor partidária do prefeito, nós tivemos a oportunidade de fazer programas como nós fizemos de creches, que atendeu os 213 municípios. E não são 213 aliados. Nós fizemos asfalto em 210 cidades. Próxima quarta-feira nós vamos entregar aí 110, 111 ônibus. Se você for olhar, nem todos os prefeitos que estão recebendo ônibus são prefeitos aliados. Porque a política pública não pode ser vista dessa forma. Existe a política partidária, que essa sim é feita na disputa política entre os partidos, de projetos políticos diferentes, de concepção política diferente. Mas política pública não. Política pública ela tem que ser voltada para a população. Aquele que verdadeiramente nos paga, aquele que verdadeiramente nos colocou na condição de governador. E aí eu não recebi votos só de aliados, não. Aonde você tem prefeitos aliados. Por que eu puniria a população de um município pelo fato do prefeito não ter votado em mim ou não ser aliado? Isso não cabe na minha cabeça. Fazer política para mim não é isso, não. Por isso que a gente tem condições de fazer isso que nós fizemos. Reunir 152 prefeitos e alguns aí que não votaram. Que da oposição. E que, inclusive, alguns que até derrotaram aliados meus, que foram candidatos. Olha aí. E estavam lá participando. Então, para mim, isso é a nova política da Paraíba. E especificamente, no caso do prefeito de Santa Rita,
e da prefeita de Cajazeiras. Tem janela aberta para o senhor construir uma nova relação política, inclusive, com esses prefeitos aí? A minha relação aberta com cada prefeito hoje foi relação administrativa. É uma relação para o povo de cada cidade dessa. Quando nós dissemos que iríamos construir, por exemplo, um centro integrado de comando e controle para a segurança lá em Cajazeiras, eu estou pensando especificamente no benefício que toda a população de Cajazeiras terá com a implantação desse centro integrado de comando e controle lá. Não é especificamente com a prefeita, é uma aliança administrativa. Se isso no futuro gerar uma possível aliança política, que aconteça, mas não nesse momento. Nós estamos hoje focado especificamente na gestão e com certeza em políticas que façam transformação na vida das pessoas. Bom, vamos falar sobre prefeitos da oposição, que o senhor disse que passaram por aí também, ou seja, não votaram com o João em 2022, né? E em 2024 ficaram com candidatos opostos aos seus lá nos municípios. O senador veneziano Vital do Rego, em entrevista recente, ele disse que tem pelo menos, no caso dele, para a candidatura dele à reeleição, tem pelo menos uns 30 prefeitos do PSB apoiando a candidatura de veneziano, que faz oposição hoje ao governo. Como é que o senhor vê isso? O senhor entende que esse número está certo? Se existe de fato prefeitos do PSB que votam em veneziano, tudo tranquilo em relação a isso? Ou há uma possibilidade de uma reconstrução também de veneziano na base governista? Não, primeiro eu não tenho essa informação, eu não tenho esse dado. Eu duvido muito que aconteça isso, que tenha esse número dessa forma. É possível que tenha alguém do PSB que tenha se comprometido por ele através de uma emenda que tenha sido distribuída, destinada ao município? É possível. É possível. Agora, eu não acredito que tenha esse número, segundo, eu não vivo fazendo essa conta. Afinal de contas, eu tenho uma conta maior para cuidar, que é a do Estado. Então, isso tudo será discutido no momento adequado. Eu volto a dizer, só quem antecipou essas eleições de 26 é quem interessa e que tem um único objetivo, as eleições de 26. Eu tenho uma responsabilidade muito maior, que é governar o Estado. Enquanto eu estiver nessa condição de governador, eu vou focar nessa questão. As questões políticas serão tratadas pelo partido. Tem que separar o que é partido e o que é governo. Eu pertenço a um partido político. O partido tomará todas as medidas para que a gente possa crescer esse partido. Quando eu voltei ao PSB, o PSB elegeu um prefeito lá em 2020. Em 2024, nós elegemos 69 prefeitos. É uma diferença muito grande. Isso é fruto de um trabalho político que foi feito também. E, logicamente, nós queremos dar continuidade. Essas avaliações, elas acontecerão ao longo de 25 e principalmente em 26. Agora, estava aí a foto do senador veneziano. Hoje, a entrevista já de hoje, nos 60 minutos, aí, um abraço para Bruno Pereira, Rudinei Araújo, que fazem uns 60 minutos aqui no Arapuã FM. Ele disse que a unidade da base governista está ruindo. Ele falou em desmoronamento dessa unidade da base governista. O senhor concorda com isso, governador? Eu acho que é uma leitura equivocada. Eu acho que quem prepara um projeto político torcendo para que o outro lado dê errado, eu acho que não é muito o caminho, não. Nós temos muita tranquilidade com relação a isso. A nossa base está aí hoje demonstrada. Está demonstrada, a unidade nossa está demonstrada aí. E vamos continuar com essa discussão. Aqui não tem imposição, aqui não tem, de forma nenhuma, nenhum tipo de colonialismo na política. A gente discute, existem diferenças, mas nós temos uma base extremamente forte e unida. E essa base vai chegar em 26 para fazer uma disputa que eu tenho certeza, ofertando para Paraíba verdadeiramente um projeto que possa dar continuidade a tudo isso que nós estamos fazendo e, logicamente, alguém que tiver na condição de disputar um mandato legislativo também se comprometendo em continuar ajudando a Paraíba. Mas o senhor tem medo desse debate sobre a federação, do progressista que está na sua base, do republicanos de Hugo Mota que está na sua base, mas do União Brasil, do senador Efraim Filho, que tem pousado aí fotografias dizendo, olha, vai ter uma criação de um novo conglomerado aí político. O senhor tem medo da federação e da fusão desses três partidos aí, dois deles da sua base? Não, eu não tenho medo nenhum. Até porque serão, evidentemente, se acontecer, isso é um processo que está em discussão, e eu vi
Das últimas eleições para cá, as experiências que tiveram com relação à federação foram todas negativas. Se você pegar a federação do PT, PV e PCdoB, em nenhum estado os três partidos tiveram absolutamente a mesma posição e o mesmo posicionamento político. Acharam em quase todos. Quase todos. A federação do Cidadania com o PSDB está sendo desmanchada agora, porque também não funcionou. Ou seja, essa discussão ainda, ela não está ainda consolidada dentro dos partidos. Quando você tem um grande partido e um partido pequeno, até que a federação ainda dá para continuar. Quando você tem dois grandes partidos, três grandes partidos, aí pior ainda, para tentar fazer uma federação, no sentido de definir quem vai comandar. Imagina uma federação desses três partidos aqui na Paraíba, quem abriria mão aqui do comando da federação? Afinal de contas, os três líderes desses partidos que você citou, o progressista, o republicano e o União Brasil, têm cargos eletivos, o deputado Aguinaldo, o senador Efraim e o deputado Hugo Mota. Então, quem conduziria os destinos da federação aqui? Isso tudo é uma discussão. Será que alguém ficaria no partido ou sairia? Ou sairia da federação? O que aconteceu comigo quando o Cidadania fez uma federação com o PSDB? E eu mostrei claramente lá, não teria saído do Cidadania, mas eu mostrei claramente que não caberia eu permanecer, eu estar dentro do Cidadania, considerando que o PSDB teria um candidato a governador. E faz oposição aqui na Paraíba. Lógico. Então, são as coisas assim, as obviedades da política que precisam ser colocadas. Eu não tenho nenhum receio com relação a isso. Essa discussão está sendo feita ainda entre os partidos. Vamos ver o que é que vai acontecer. O senhor sempre disse em entrevista que, falando em 2026, projetando sua candidatura ao Senado, o senhor disse, olha, eu faço essa caminhada de disputar o Senado, mas eu queria que a base estivesse numa grande harmonia, ou seja, se a unidade fosse garantida, se tudo fosse pacificado e pactuado entre todos, que todos saíssem com retorno positivo, aí eu consigo fazer essa caminhada. Se não, aí o cenário é outro. Hoje o senhor sentiu que essa unidade está mais nítida, está mais claro? O senhor entra em 2025 com esse sentimento? Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. A demonstração de hoje já foi muito claro para todo mundo essa unidade que nós estamos hoje nos partidos da base. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos manter isso até 2026. Eu continuo dizendo, é o plano A, é a alternativa que será posta, meu nome será colocado pelo partido, o partido fará essa avaliação, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir manter essa unidade, mesmo com a oposição apostando que a única chance de vitória que eles teriam é se nós tivéssemos um problema aqui. Eu acho que é uma avaliação equivocada. Bom, nesse cenário, o que o senhor acha de lideranças e aliados da base governista que estão colocando o nome aí para a candidatura ao governo? O senhor acha que isso atrapalha esse movimento agora ou é natural? O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, tem colocado claramente que tem essa disposição. O prefeito Cícero Lucena disse que experiência pelo menos teria para ser. O vice-governador Lucas Ribeiro também já declarou que, olha, estou pronto para isso se for chamado. O senhor acha que isso tem atrapalha ou é natural esse curso? Isso é natural na política. Todo líder na política, ele se coloca à disposição para uma disputa. Isso é mais do que natural. Eu entendo perfeitamente a posição do deputado Adriano Galdino, entendo perfeitamente a posição de qualquer pessoa que se coloque à disposição de um projeto político. Agora, é claro que nós fazemos política de grupo. Sim. Nós vamos ter que discutir internamente ao grupo e ver quem tem as melhores condições de fazer a disputa. Uma coisa também que é óbvia, se eu for para a disputa no Senado, saindo em abril, quem assumirá a condição de governador? Lucas Ribeiro. O vice-governador Lucas Ribeiro, e que eu tenho total confiança que dará continuidade ao trabalho que está sendo feito. Então, provavelmente, Lucas será o candidato a governador, ou não? Então, são as coisas, às vezes, que se tenta discutir, se colocar de uma outra forma. E eu não acredito que haja nenhum tipo de tensionamento. Brevemente, nós vamos estar isso equacionado, estar com essa condição equacionada e chegar em 26, numa disputa que eu tenho certeza que será
a melhor possível dentro de um projeto que nós pudemos apresentar à Paraíba. Bom, Governador, só para pegar eu quero falar sobre uma citação do deputado Adriano Galdino, mas antes o senhor mencionou aí, olha, se eu deixar para ser o candidato ao Senado, isso é automático. Qualquer criança sabe que quem vai assumir é o vice-governador Lucas Ribeiro e é candidato à reeleição. O senhor, de certa forma, a gente faz essa leitura dizendo, olha, quem passaria a conduzir essa sucessão ao governo, especificamente, seria o próprio Lucas Ribeiro e o próprio progressista, PP? Isso é um conjunto de forças. É um conjunto de forças, é aquilo que eu acabei de dizer. As circunstâncias, nós vamos nos cercar, evidentemente, de decisões e compromissos com toda a base para que a gente possa ter essa continuidade. É assim que se faz política. É no diálogo, não é na imposição. E nós vamos nos cercar, claro, de todas essas discussões que já estamos fazendo em alguns momentos. A gente já tem avançado em algumas coisas. E, lógico, que no momento adequado nós estaremos colocando e publicizando tudo isso. O deputado Adriano Galdino, aí sim, a citação dele, ele diz o seguinte, olha, estou colocando meu nome ao governo, quero andar a Paraíba nesse sentido e sou capaz de tirar meu nome naturalmente dentro dessa composição lá na frente, se alguém tiver maior do que eu nessa disputa, senão eu não aceito. Quer dizer, ele deixou claro que assim, olha, eu até entendo se alguém eleitoralmente estiver num tamanho maior do que eu dentro da base, senão eu não vou entender. E aí deixou meio aberto. O que é que o senhor avalia em relação a isso? Vai ser na pesquisa essa escolha? Não, veja bem, cada um de nós fazemos parte de um partido. Nós fazemos parte de uma agremiação política. É preciso que essa definição, primeiro, surja do próprio partido, para que você possa ter essa discussão ampliada para o conjunto de partidos que estão na base. O senhor está dizendo que o republicano tem que sair unido para poder sentar na mesa. É óbvio. É óbvio. Não existe outra alternativa, Luiz. As discussões, às vezes, é porque elas vão para o campo da especulação. É claro que o republicano vai ter um posicionamento com relação à chapa de 26. E nós vamos aguardar esse posicionamento. O que nós temos conversado até hoje é no sentido de estarmos juntos, não com relação à posição dentro do xadrez. Isso será definido posteriormente. E iremos discutir quem terá melhores condições para estar em cada posição da chapa. Nós temos basicamente teremos duas candidaturas ao Senado, a de governador, de vice-governador, de 4 suplentes. Tudo isso vai ser discutido e nós vamos estar, logicamente, anunciando isso posteriormente. Mas não é uma discussão para agora. Estou muito mais preocupado agora é fazer acontecer 11,5 bilhões de reais em obras e políticas públicas que esse Estado vai experimentar e conhecer nesses 2 próximos anos. No republicano, o senhor está esperando uma voz só, então? Vários nomes, várias decisões não contribuem no processo de construção? Claro que não. Nenhum dos partidos da base poderá ter posicionamentos diferentes, porque senão aí sim você não terá essa unidade. Torre de Babel. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter essa unidade sem problema nenhum. Aí. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, governador, e a gente volta aqui para fechar nosso bate-papo nesta segunda-feira. 1 minutinho só e a gente retorna aqui.